Nós, integrantes do Coletivo Brasil Montreal, organização civil não partidária, composta por brasileiros residentes no Canadá e canadenses, lançamos um chamado às organizações da sociedade civil canadense e à comunidade internacional para juntos denunciarmos a prisão de caráter político do ex-presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ou Lula. That leads me to the other thing that is very noticeable to me as a political scientist. I always was struck by the fact that Lula won these huge majorities when he was president, but never once did the PT ever control both houses of Congress. So the PT was much more successful in presidential and governor election campaigns than it was in electing deputados and senadores. And this, of course, is a huge problem structurally because the government, the president, the executive branch, can have a very progressive agenda that gets thwarted by the legislative branch. And so, a president that wants to get his agenda implemented has to do something to get enough votes in Congress to get it passed. E a democracia, ela tem dois componentes muito importantes, que são, um é a legalidade, né? São instituições que têm que ser respeitadas, regras e leis, mas tem um outro componente que é a questão da legitimidade também, da crença da população no sistema político e na percepção de que esse sistema político é justo e que a vontade expressa das urnas é respeitada, né? Então eu acho que a situação atual é muito complexa, muito complicada e tem custos para a democracia, porque desde 2016, quando houve o processo de impeachment da Dilma, eu acho que a situação foi muito complexa, porque esse processo se baseou numa leitura muito enviesada da lei de impeachment, que é uma lei de 1950, e que, portanto, não leva em consideração peculiaridades, sobretudo do processo de contabilidade governamental, especialmente de um ente tão complexo quanto o governo federal. Desde que o governo Temer assumiu o poder, após um processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff, de forma irregular e impopular, o mundo assiste ao desmonte de instituições, leis e políticas públicas, assim como a inúmeras ilegalidades e ações políticas não democráticas praticadas pelos poderes executivo, legislativo e judiciário no Brasil. I was still there when they had the vote in the lower house, where all the deputados came traipsing down from their seats and made just ridiculous speeches that had nothing to do whatsoever with any of the things that she was charged with, talking about God and country and it's unrelated things, and it was clear it was an orchestrated story. Essas ações têm sido aliadas à propagação de notícias por parte da grande mídia que ou omitem fatos essenciais ao conhecimento da população ou mesmo produzem fatos falsos completamente. Fora Globo Lixo! Globo Lixo! Fora Globo Lixo! Fora Globo Lixo! Fora Globo Lixo! As elites querem perpetuar um grande contingente da população como seu mecanismo de exploração, seu mecanismo de trabalho, e não querem que haja uma evolução de grandes massas da sociedade brasileira. Então, enquanto houver essa estrutura de dominação, eu acho muito difícil que a situação se altere, porque há vários mecanismos, a começar a própria mídia, a própria imprensa, que reflete os interesses dessa elite e que quer perpetuar tudo da maneira que está. Acoplado ao judiciário, acoplado a todos os setores
da economia, da grande economia, é muito difícil que algo se altere, a não ser que haja uma conscientização da população sobre o seu valor. Mas isso é difícil na medida em que essas elites se encarregam de tentar oferecer um mínimo de educação para que não haja uma consciência crítica e assim nada vá se manifestar, nada vá para as ruas exigir seus direitos. E dessa maneira, o futuro do Brasil parece, pelo menos a curto e médio prazo, condenado a se manter na mesma situação, de uma diferença social muito grande, de uma minoria detendo a maioria da riqueza, a totalidade do poder, e uma grande maioria sem praticamente nada. Reclamar de um diesel caro, de um governo vagabundo, lixo, que está explorando o povo. Sabe por quê? Porque vocês vão editar a matéria. Vocês são numa TV vagabunda chamada TV Globo. Vocês não têm coragem de postar o que eu tô falando. Já virou a costa. Frouxinho de merda. Vocês tem que filmar. De falar, de colocar na TV o que eu tô falando. Nós estamos sendo explorados por um governo vagabundo. Você é macho de ponhar o que eu tô falando? Não é, né? Acha muito bonito, sai aqui na frente, vai! TV de merda! TV Globo é lixo! Lixo! Tem que escutar as verdades! Isso aí! E, nesse contexto, eu acho que é importantíssimo ressaltar o papel das mídias alternativas, porque as pessoas, sobretudo as pessoas que residem no exterior, mas também as pessoas menos informadas que vivem no próprio Brasil, elas obtêm informações sobre o que acontece nas ruas através da mídia oficial, né? E os relatos dessa mídia oficial são muito enviesados, né? São muito parciais, e desse ponto de vista eu ressalto a importância da mídia alternativa para criar espaços onde essa voz que defende os marginalizados possa ser ouvida. The mainstream media coverage that I have seen has sort of been, well, focused on the corruption question, focused on the judicial process as being completely fair and above board. Whereas the non-mainstream media, the alternative media, has tended, I think, to be a little bit more discerning in terms of what's really going on with the behind the scene. Is this an attack on Lula that is unwarranted by the nature of what he's accused of? I think there's a lot more discussion of that in the alternative press, and that's a good thing. But I don't know how it works in Brazil with alternative press. Here in Canada and North America more generally, the alternative press is divided sharply into two camps, the left and the right. And so, you know, there is a whole set of alternative media that surround Donald Trump, for example, that are always painting him in the most favorable light. And in Canada, you see it through the Conservative Party in Canada, and especially in places like Alberta, where there's a left-wing government in place. The alternative media is very divided. There's a pro-NDP faction that is a very kind of like the stuff that I've seen from Brazil that is kind of defensive of Lula, and then there is the other side that is on the attack constantly about it. So I don't know if that's really the way it is in Brazil, because I don't see enough of the alternative press to actually have a view on it. Covering tuition for hundreds of thousands of students so they can get good jobs. I
I'm sorry I'm not better liked, but I'm not sorry for the work we've done or will do to make life better. Léo, não, é o seguinte, só para te falar, muito importante, o pessoal está entrando aqui já, é muito importante a gente fazer amanhã no estúdio, né? Eu sei que você vai viajar no domingo, que você está estudando bastante, mas amanhã vai a Edva. A Edva, que você fala tanto dela, a Edva é uma figura maravilhosa, né? Que é a maior lutadora pelo Volta Dilma vai estar lá, amanhã às 5 horas da tarde. E vai também, a gente vai ter duas pessoas, dois convidados especiais, então vindo, tem um cara que está vindo dos Estados Unidos só para te conhecer. Então, amanhã, muito importante, a gente está lá. Eu sou cientista político, né? Tenho já há muito tempo um trabalho sobre a questão de movimentos sociais e democratização no Brasil. E eu vejo a situação agora, o papel da mídia no Brasil, principalmente, como um papel, está desenvolvendo um papel muito importante no desenrolar dessa crise. E é um papel muito complexo. Tá? Eu acho que, primeiro, mais que nada, a mídia, existem várias mídias, né? Tem a mídia oligopolista, já concentrada nos grandes conglomerados midiáticos no Brasil, principalmente, mas não somente a Rede Globo, mas também os jornais como Folha de São Paulo, Estado de São Paulo e suas revistas semanais, por um lado, e por outro lado, o que a gente pode chamar de mídia alternativa, né? Uma mídia que já há um certo tempo tem desenvolvido esse papel de democratização da mídia, de democratização da produção dessa informação, da produção de conhecimento sobre a situação política no Brasil, que é, eu acho, de extrema importância para ter a saúde do processo democrático no Brasil. Já que, como a gente está vendo agora, na situação atual do Brasil, mídias tradicionais, nessas mídias oligopolistas, como eu chamei antes, realmente tem desenrolado um papel muito forte em criar, em montar uma realidade que reforça realmente a visão de grupos de direita, que reforça essa visão, perpetua e alimenta essa visão de que, bom, para simplificar, de que tudo que está errado no Brasil, no passado e hoje e no futuro, é culpa do PT, do Lula e das esquerdas. Às vezes o discurso muda um pouco. E é um discurso que é montado de várias maneiras. É um discurso que é montado desde da maneira como, por exemplo, uma primeira página de um jornal é montada com as suas manchetes, com um discurso bem enviesado, com um enfoque em certos problemas, generalizações editoriais que tendem a dar o apoio moral, a dar o apoio ao desmonte de todos os avanços praticamente que foram feitos durante o governo do PT, os governos do PT, do Lula e da Dilma, que dão todo esse aporte a proporcionar para certos setores da população brasileira as justificativas, as razões e tudo isso para continuar com todo esse processo, né? Em 24 de janeiro de 2018, o ex-presidente foi julgado culpado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro em um caso que envolveu um apartamento sobre o qual não há qualquer prova de sua propriedade. A decisão judiciária baseou-se em provas indiciárias, contrariando princípios de direito criminal fundamentados no Estado Democrático de Direito, o qual é albergado na Constituição brasileira. Lula foi preso em 7 de abril, sem ter tido direito a permanecer em liberdade até que se esgotassem todos os recursos previstos na legislação brasileira. Destaca-se ainda que a ordem de prisão veio em ano de eleição para cargo de presidente da República, sendo Lula declarado candidato ao cargo, além de líder nas pesquisas de intenção de voto.
demais candidatos, ele tem imenso apoio popular, e se você desagregar a análise dessas pesquisas, você vai ver que os setores mais marginalizados tendem a apoiar camadas sociais com renda baixa, tendem a apoiar muito mais Lula do que outros setores, e foram esses os setores, os indivíduos mais marginalizados do ponto de vista socioeconômico, que mais beneficiaram daquele contrato social alargado, da imensa variedade de políticas sociais implementadas pelo PT quando ele esteve no governo federal. O Coletivo Brasil Montreal e as entidades consignatárias reafirmam a compreensão de que o ex-presidente Lula está preso sob motivos de caráter político e exigimos, portanto, que seja revogada essa ordem de prisão injusta e arbitrária e que Lula seja posto em liberdade, sendo ainda a ele garantido o devido processo legal, albergado pela Constituição brasileira, assim como por tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil. Uma coisa que é extremamente importante é que os movimentos sociais e as forças progressistas que saiam às ruas, né, e manifestem a sua opinião, né, porque eu acho que é fundamental que essa voz progressista não se cale, né, e que participe desse momento de luta, que é um embate duro entre a legalidade e a legitimidade, e a legalidade está levando o país a uma direção que é bastante complicada, que, como eu mencionei anteriormente, representa uma reversão muito significativa de uma série de conquistas sociais, né, por exemplo, das políticas quilombolas, de políticas públicas para as mulheres, que foram extremamente importantes e ainda são importantes para o país. Então, eu acho que nesse momento de crise, eu acho que é fundamental que os setores progressistas se mobilizem e que eles vão às ruas fazer a sua voz ser ouvida.